Conflito entre Rússia e Ucrânia reforça a necessidade de ampliar a produção de trigo em solo brasileiro. Vamos falar ao vivo com o presidente da Abitrigo, Rubens Barbosa. Bom dia, embaixador, seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. A gente realmente vê os dias passarem, infelizmente, mais de um mês de guerra e nada do cessar-fogo. Como é que tem sido impactado, passado todo esse momento, a produção de trigo no Brasil com as questões de mercado? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo interesse de vocês. Olha, essa guerra eu acho que ainda vai demorar um pouco, viu? Nós não vemos uma possibilidade de negociação a curto prazo, né? E as atrocidades que ocorreram aí e foram divulgadas nesse fim de semana, os novos ataques a Odessa, isso tudo vai complicar ainda mais o cenário internacional. No caso do trigo, é importante a posição da Rússia e da Ucrânia, porque são dois grandes produtores globais. A Rússia é o primeiro exportador mundial de trigo e a Ucrânia é o quarto exportador mundial de trigo. Então, houve uma desorganização do mercado, né, internacional, com o aumento dos preços. O preço do trigo no mercado internacional, como vocês sabem, já vinha aumentando nesses últimos meses, por uma série de outras razões, e com a guerra houve um aumento ainda maior do preço nas bolsas lá de Chicago e de Kansas. Então, a situação para o mercado brasileiro também houve um efeito no preço do trigo, da compra do trigo, né? Porque o Brasil produz apenas 40% do total da demanda, 60% é importado. Daí a vulnerabilidade do Brasil, como já ocorreu na pandemia e agora na guerra. E aí, indo ao encontro do que você mencionou, há uma expectativa grande, nós da Abitrigo estamos favorecendo muito isso, que o estímulo dos preços internacionais, a ação da Embrapa, tecnicamente, né, através da pesquisa, através de novas técnicas de produção, de novas sementes, há uma expectativa de que cresça a área plantada e cresça a produção do trigo para reduzir a nossa dependência externa. Isso é muito bem recebido pela indústria e quanto mais a gente produzir aqui no Brasil e dar alternativas para os moinhos, melhor para toda a cadeia do trigo. Exatamente. O que a gente tem, por exemplo, em relação à Embrapa, que o senhor mencionou, é a possibilidade de avançar ali em áreas do Cerrado, e isso já vem sendo bastante colocado e estudado. Isso, de fato, ajudaria bastante, ao passo que a gente importa aí muito trigo do nosso vizinho aqui da Argentina. E, claro, com esse arrefecimento de oferta mundial, também tende a encarecer, como o senhor mencionou há pouco, toda a questão de adquirir o trigo aqui no Brasil. Então, essa expansão no Cerrado também deve ajudar bastante, embaixador? Olha, isso é muito bem-vindo, né? Como vocês sabem, o trigo é uma cultura de inverno, né? Chamada cultura de inverno, porque está basicamente, historicamente, concentrada no Paraná e no Rio Grande do Sul. Agora vem a Embrapa e propõe e estuda e apresenta propostas e bem-sucedidas, inclusive nas primeiras tentativas que foram levadas adiante, e sugere que o plantio do trigo se desloque para uma área temperada, para o norte do Cerrado e para o sul, né, do Ceará, Piauí, para a Bahia. São áreas novas, com novas técnicas de plantio e com sementes variadas. Eu acho que isso é muito importante, a gente diversifica a área plantada, fica menos sujeita às variações dos climas, como a gente sabe, o Rio Grande do Sul e o Paraná são muito
sujeitas a variações climáticas, com perda de safra. Então, nós vamos compensar isso com essa nova área a ser explorada, com produtividade muito alta, né? No Brasil, segundo relatos da Embrapa, a produção no Distrito Federal, no norte do Cerrado, tem uma produtividade muito elevada, muito maior do que no resto do Brasil. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa iniciativa da Embrapa. Como eu disse, nós da Bitrigo estamos apoiando muito isso junto ao Ministério da Agricultura e ficamos muito satisfeitos quando vimos que agora o Ministério da Agricultura aprovou recursos para que esse plano da Embrapa no Cerrado seja desenvolvido. E a expectativa é que nos próximos 3 anos haja um aumento significativo, mais de 350 mil toneladas de trigo no Cerrado. Exatamente. Embaixador, para a gente fechar aqui, aquela questão, por exemplo, de oferta, né, vinda mesmo que por parte da Argentina e outros mercados. Quer dizer, no início vocês até colocaram que não haveria muita questão de falta do produto aqui no Brasil. E agora, como é que está a situação, dado todo esse cenário que se prolonga, né? Prolongou demais. Olha, eu continuo achando que, pelas informações que nós temos, que não vai haver nenhum problema de abastecimento aqui no Brasil. É um problema de aumento de custo, de preço. Mas houve uma situação, está havendo, por causa da guerra e por causa dessa desorganização do mercado a que eu me referi, está havendo uma situação delicada em relação à Argentina, porque a Argentina está com o trigo disponível já na mão das tradings. Então, eles não têm mais controle para onde vai esse trigo. Se a Argentina não puder fornecer, como ela está prometendo, né, fornecer o trigo que o Brasil necessita, o Brasil vai poder comprar trigo de outras procedências. Então, nós estamos vendo, acompanhando aí essa movimentação. Se for necessário, poderemos comprar trigo dos Estados Unidos, do Canadá e mesmo da Rússia, porque a informação recente que temos é que há possibilidade até de trigo mais barato vindo da Rússia, porque no caso da Rússia não se interrompeu a produção, né? Eles estão produzindo, há dificuldades de embarque de portos e tal. No caso da Ucrânia, houve uma dificuldade de plantio e a dificuldade ainda maior para escoamento do que restou da produção da Ucrânia. Mas eu não antecipo maior dificuldade para o abastecimento aqui no Brasil. Vamos ver nos próximos meses como vai ficar essa situação, porque as empresas, as indústrias estão começando a comprar o trigo para a entre-safra aqui no Brasil. Agora, com o dólar caindo também, talvez o efeito sobre o preço do produto final não seja tão grande quanto se antecipava. Essa queda da cotação do dólar e do real pode ter um impacto no comportamento do preço interno aqui no Brasil. Perfeito, embaixador. Muito obrigada por sua entrevista aqui, pelas atualizações. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Boa semana.